Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início aqui à nossa penúltima aula do semestre, né? Entrando nessa reta final. Então, a gente finaliza com esse assunto e começa na próxima semana a discutir o assunto de Revolução Francesa. Como a Revolução Francesa, ele vai nessas duas aulas, né, que é deixa eu dar uma olhada aqui, dia 23, duas aulas não, é só essa aula aqui, né? Dia 23, então semana que vem terá apenas uma aula, né, para a gente tirar a dúvida do que eu vou falar, só sobre introdução. Eu vou deixar para aprofundar, sobre a Revolução Francesa a partir de agosto, tá? E aí armar a nossa aula, é, eu vou armar a nossa aula em relação só menos como um processo introdutório sobre revolução, tá? Eu não vou aprofundar nesse primeiro momento, não. Porque a gente já está desgastado no final de semestre e assim, vocês estão fazendo provas, né? Então, isso vai exigir de vocês uma concentração maior em relação às avaliações, né? É, Isabela, Isabela, eu assim, vamos lá, vamos trabalhar com a realidade, né? Se eu falar para você que eu acho que em agosto a gente volta com as aulas, é, eu estaria mentindo, tá? Por que que eu estaria mentindo? Porque a nossa curva de contágio do coronavírus, ao invés de se manter, ela teve um crescimento exponencial, né? No primeiro mês, por exemplo, a gente teve só, tipo, centenas de casos. Agora, depois, assim, de 3 meses, a gente tá com 8.000 aqui em Goiás, né? E o número de mortes também aumentou. Então, assim, eu acho muito difícil a gente voltar na eu acho muito difícil a gente voltar em agosto, tá? Ô, Adriano, Oi, pode falar, Igor. eu gostaria de fazer um comentário, tipo, só crítica. Eu acho que o Brasil tá, tipo, sendo muito infantil, porque ele tá ruim com os casos crescendo ainda e, tipo, os outros países estão reabrindo. Aí eu falei, aí, tipo, o Brasil tava, tipo, eu vou reabrir também, eu também quero reabrir, porque senão vou ficar para trás, eu não quero ficar para trás. Aí estão reabrindo tudo de novo, mesmo não abaixando, e por causa disso, as bolsas, como que é a minha área, né? As bolsas que já estavam sumindo, o Brasil estava recuperando muito bem, tá? Já estava acima dos 100 mil pontos, a Ibovespa, tá caindo tudo de novo, porque por conta da a primeira palestra, eu acho que. A primeira não, né? O primeiro ponto que começou a baixar foi um comentário que eu esqueci de quem foi, mas foi lá nos Estados Unidos, Uhum. o coordenador da bolsa deles lá, comentou que estão meio que esperando a segunda onda, porque a maioria já acredita que vai ter segunda onda e 8% é Brasil. Sei. O grande problema aqui, né, Igor? E eu acho que esse é um problema assim que a gente tem que encarar de frente. A gente não pode tampar o sol com a peneira, né? Não adianta eu ficar assim falando para vocês, né, que, por exemplo, agosto a gente volta. Não posso falar isso, né? E assim, por isso que quando iniciou, bem no inicinho, bem no comecinho, quando estava lá na primeira, na segunda semana, aí eu comecei a ver as reportagens dos médicos, né? Claro, dos especialistas. E um deles é sempre que eu gosto, que é um cara assim que está sempre antenado,
E aí eu vi um comentário do Drauzio Varela na UOL. E ele falou, gente, a gente tem que preparar que isso não vai ser passageiro, né? Isso não vai ser passageiro. Tem dia que eu tô assim, e isso pega muito o psicológico da gente. Tem dia que eu tô na bad, assim, pra baixão. Mas tem dia que eu falo, cara, não adianta eu ficar assim. Então, assim, eu vou lutar e assim, eu fiz as minhas coisas aqui, eu faço, por exemplo, os roteiros que eu não tinha, eu fiz quase todos que deu tempo que eu tenho que ficar em casa, né? Então, assim, isso obriga a gente a mexer com alguma coisa para a cabeça da gente dar uma aliviada. E chega um momento assim que eu assisto algumas reportagens só para me ficar assim posicionado sobre o andamento, mas depois aí eu fecho. Não, eu não estou mergulhando. E assim, a convulsão de tudo, né? Você pega assim uma pandemia que é uma questão de saúde e você junta com a questão política. Isso assim, isso mata. Isso é um câncer que está dentro da gente, entendeu? Quando você pega política e quando você pega pandemia, junta essas duas temáticas, isso aí fica na sua cabeça. Então, assim, isso é muito complicado. Mas o que a gente tem que trabalhar é o seguinte, o que eu penso, né? Nessa reta final, principalmente, assim, eu acho que tá todo mundo louco para voltar para a sala de aula, né? É até engraçado, né? Porque quando a gente está no final do semestre, a gente fala assim, nossa, tô doido para entrar de férias. Na verdade, assim, a gente quer entrar de férias, mas a gente queria entrar de férias da maneira diferente, né? Da maneira igual era, assim, há pouco tempo atrás. Então, assim, vamos fazer o seguinte, vamos terminar o nosso papel aqui de maneira, assim, plausível. E aí, cara, vai para as férias, vai descansar, tá? Não fica em celular, não fica em computador, não. Vai fazer o que você quiser, mas assim, sempre se protegendo, né? Nosso índice de isolamento está muito baixo, entendeu? Então, assim, enquanto o índice de isolamento ele estiver na casa dos 30%, o número de mortes ele vai só aumentar, porque não, assim, e o pessoal anda perdendo medo já, entendeu? É um negacionismo muito grande, então assim, não façam isso, tá? Não brinquem com isso, tá? Desses 3 meses, eu tive que fazer uma viagem que eu fui somente em Poce, porque a minha esposa mora lá em Poce, ela não mora aqui em Goiânia, e eu fui lá buscar o carro, porque o carro estava parado, já tinha 2 meses lá, entendeu? Então fui lá e minha esposa tinha 2 meses que não via a família dela, a gente passou numa chácara com um lugar isolado, ficamos lá um final de semana e acabou, entendeu? Voltamos e estamos quietos em casa. Então, assim, se não tiver motivo assim bem mais acentuado, não quebra o isolamento, não, que vai ser o melhor para nós, tá? E aí, Isabela, vamos, 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 vamos pegar firme aí para a gente ver se a gente dá conta de ter uma esperança de voltar. Se não em agosto, essa curva ela vai abaixar em setembro, tá? Ela vai abaixar em setembro. Mas assim, vamos para julho descansar primeiro antes da gente pensar em agosto, tá? Vamos de mês em mês, porque a esperança aí vai que solta uma vacina aí, né? Se bem que assim, quando soltar a vacina, eu já vi que não, a gente não é prioridade, né? Que a gente está fora desse circuito, desses estudos aí. Então, assim, vamos ter fé, tá? Vamos ter fé. Bom, vamos lá. Deixa eu só ver aqui o chat aqui. Tá. Aí a questão com avaliação, o Paulo vai discutir isso com a gente, né? Que a gente nossas reuniões estão sendo online. Então, assim,
caso vocês tenham propostas para as avaliações, mandem, tá? Se pronunciem, porque assim vocês são prioridade aqui dentro desse estudo virtual, tá? Assim, caso vocês tenham alguma ideia ou saibam de algum resultado assim que deu certo, passa isso pro Paulo, passa isso pro Thiago, tá? Que ele vai estar aberto, os coordenadores vão estar abertos aí para ouvir vocês, tá bom? Eu não sei como é que está sendo essa questão das avaliações. A minha avaliação foi, eu identifiquei aqui como questões somente do Enem. Eu tirei questões só do Enem, dentro daquela temática que eu joguei para vocês, né? Então, sim, são questões genuinamente do Enem. Enem tem tem o Enem principal, que é o que acontece lá, e tem outras etapas do Enem, né? Que são provas, assim. Tem muitas questões do Enem, então não é necessariamente, por exemplo, uma questão que vocês fizeram. São questões que vocês, às vezes, já até fizeram dos Enems passados, né? Então, por isso que eu resolvi tirar as nossas questões do Enem, para a gente ter uma base, a gente ter uma ideia de como vocês estão aqui, tá? Meninos, olha só, nós trabalhamos esse roteiro que eu identifiquei lá com vocês, deixei esse roteiro, né? Coloquei esse roteirinho aqui para nós discutirmos hoje, né? Que é uma temática assim, interessante, porque é a primeira vez que nós temos um movimento de emancipação política na América, tá? Desde seu descobrimento ou desde o seu achamento lá no final do século XV, né? Nós temos então um movimento de emancipação, tá? Um movimento em que ocorre a libertação das 13 colônias, né? A separação das 13 colônias. E aí eu discuti com vocês, eu deixei lá no vídeo, né? Eu deixei um vídeo para vocês, beleza? Essas aulas que nós estamos tendo, esses vídeos, todos eles estão no meu canal. Se você perdeu alguma aula semana passada, outra semana, se você quiser pegar essa aula que eu estou dando aqui, ele está lá no meu canal, lá, tá? Eu não utilizo o canal porque eu não sou, né, assim, não sou blogueiro, né? Então, assim, não fico divulgando. Eu divulguei a última semana porque, assim, eu tô vendo que tem muita gente que não tem. Eu divulguei no meu Instagram, inclusive, né? Pus no meu Stories lá. Assim, que tem muita gente que tá tendo aula, né? Então, assim, eu acho que é uma maneira de contribuir com alguma coisa, né? Então, assim, eu tô com muitas aulas lá no YouTube. Então, vocês que gostam às vezes, que gostam aí da minha didática, vocês vão encontrar as aulas de História do Brasil lá também, né? Que eu tô passando para o segundo ano. Então, as aulinhas de História do Brasil, todas elas têm lá no YouTube também, tá? Bom, então, contexto histórico aqui da independência dos Estados Unidos, independência das 13 colônias, né? A gente tem que observar que as 13 colônias, ela teve um processo de colonização diferente, né? Enquanto, por exemplo, lá teve um sistema de colonização, que é a colonização de povoamento, onde várias pessoas, por conta de influência, por conta de perseguição política e religiosa, vieram para a América tentar um sucesso, um novo mundo, novas terras, novas oportunidades, um novo desenvolvimento. A colônia espanhola e a colônia portuguesa, elas simplesmente não tiveram esse mesmo movimento, né? Foram colônias genuinamente de exploração. E isso é um fator, né? Eu coloquei aqui como um fator de diferenciação que vai contribuir para que ocorresse o quê? O processo de independência das 13 colônias, tá?
As 13 colônias tinham um sistema de colonização desenvolvido, por exemplo, o sistema econômico, tá? Que era o chamado comércio triangular, tá? Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, o comércio, só para a gente lembrar, tá? Comércio triangular. Esse comércio triangular aqui, por exemplo, ele era muito lucrativo, porque os colonos mandavam para a África produtos, como, por exemplo, o chá, vendia dentro na Europa também o chá. Na África, eles conquistavam o quê? Pegavam escravos, tá? Vendia esses escravos na América Central e na América Central também nas 13 colônias. Então, fazia o comércio triangular, né? Então, 13 colônias, África, Antilhas e 13 colônias de novo. Então, ele fazia esse comércio triangular, que era muito lucrativo. Então, os colonos não eram apenas só... não ficavam estagnados, né? Então, eles estavam inseridos aqui dentro das grandes navegações também, já, claro, obviamente, a partir do século XVII, né? Então, esse comércio triangular foi muito importante aqui dentro desse contexto. E aí, os ingleses, diante dessa relativa autonomia e relativa esse relativo autogoverno dos colonos, vai adotar aquele processo chamado de negligência salutar, tá? Que é não interferência nos assuntos internos da colônia, internamente, tá? Mas continuava sob os domínios da Inglaterra. Quando que esse processo vai começar a mudar? As novas relações que vai fazer com que ocorra o processo de independência das 13 colônias começou principalmente com essa questão da autonomia, né? Essa questão aqui, ó, da autonomia vai fazer com que os produtos da colônia comecem a concorrer com a metrópole. Então, a concorrência dos produtos das 13 colônias em relação à metrópole, né? E aí, os ingleses já vão começar a olhar os colonos com outros olhos, né? E tudo vai mudar quando a gente fala de independência das 13 colônias, independência dos Estados Unidos. A gente tem que mostrar. Tudo vai mudar por essa guerra aqui. Pessoal, você tem que entender o que é essa guerra aqui. Guerra dos 7 anos é um conflito fundamental que vai mudar tanto a geografia colonial dentro da América, quanto vai mudar a situação política lá na Europa. E não é só dos ingleses, não. Dos franceses também. Eu vou voltar a falar de Guerra dos 7 anos quando eu estiver falando da Revolução Francesa. Então, assim, aquelas ideias iluministas que a gente tem, que a gente estudou, né, com o desenvolvimento do liberalismo político, da ideia do liberalismo político, com o escocês, o Adam Smith, ela vai começar a bater aqui dentro do liberalismo econômico, tá? Quando eu falo liberalismo econômico com Adam Smith. Liberalismo político com John Locke, o Voltaire, o Rousseau, Diderot, D'Alembert, tá? E os outros filósofos que a gente abordou. Essa ideia, essa concepção liberal aqui, ela vai impregnar dentro da colônia. E isso vai contribuir decisivamente para que ocorra o processo de emancipação política dos Estados Unidos, tá? Então, olha só, o que foi a Guerra dos 7 anos? Quem que achou esse conceito aí? Rapidinho aí para nós aqui, para a gente não enrolar. Quem que achou o conceito de Guerra dos 7 anos? Eu coloquei que foi um conflito entre a França e a Inglaterra e seus respectivos aliados na Europa e na América. A Inglaterra saiu vitoriosa nessa guerra e obrigou a França a entregar possessões na América do Norte, Canadá, nas Antilhas e na Índia. Isso, muito bem, Bruno. Então, foi um conflito entre França e Inglaterra por disputa de áreas coloniais na América, tá? Então, os franceses e os ingleses entraram em conflito mais uma vez na história
Antes desse aqui, eu lembro que a gente já estudou a Guerra dos 100 Anos, que também foi contra França e Inglaterra, por a busca de áreas de comércio, tá? Volta a ter um outro conflito, uma outra guerra. Então, assim, o conflito entre França e Inglaterra por disputa de áreas coloniais na América. A vitória foi dos ingleses, entretanto, guerra gasta com armamento, guerra gasta com alimentação, guerra gasta com o desgaste com o número de mortes, a destruição de grande parte de algum dos exércitos ou dos dois exércitos. Então a guerra assim sempre tem um gasto muito grande ao Estado. Então, a partir do momento que tem um gasto muito alto, a coroa inglesa vai querer fazer o quê? Vai querer ressarcir os seus cofres, né? E ela vai achar uma medida de ressarcimento dos cofres com uma medida de austeridade fiscal. O que é uma austeridade fiscal? Nada mais, nada menos do que um arroxo, né, em relação à questão da tributação. É quando ela passa a cobrar mais impostos da colônia para suprir os gastos com a Guerra dos 7 Anos. Isso aí torna-se fundamental. E aí, a partir desse momento, nós temos o quê? A partir do ano de 1764, olha aqui, não é à toa a cronologia, ó, a guerra acaba em 63, né? A guerra acaba em 63 e as medidas de austeridade começam um ano posterior, em 1764, 1765 e a que provocou mais revolta dos colonos de 1773, tá? Então, a lei do açúcar é a sobretaxação do melaço, do açúcar, né? Era muito importante o açúcar aqui porque os colonos produziam uma bebida que era muito apreciada, que era o rum, né? Então, era interessante que sempre o açúcar. Então, quando aumenta o preço dos impostos, então aumenta a questão da sobretaxação do açúcar, que aumenta as fontes, as receitas inglesas, né? A lei do selo determinava que todo o comércio, toda carta, livro que circulasse dentro da colônia deveria receber um selo inglês e pagar, sobretaxar impostos, né? E tinha que pagar o imposto para a circulação desses livros, cartas e outros elementos aqui dentro da colônia inglesa, né? E a lei do chá, tá? A lei do chá, ela veio de encontro com os interesses dos colonos. Os colonos lucravam muito com o chá. E a partir de 1773, a coroa determinou que esse monopólio do chá, tá? O monopólio de comércio do chá não ficaria mais com os ingleses, ficariam com a Companhia das Índias Orientais. E isso causa uma revolta muito grande com os ingleses, né? Isso vai causar uma revolta. E aí é o seguinte, já dizia, né, lá na física, para toda ação tem uma reação, tá? Então a reação dos colonos em relação a essa lei do chá ficou conhecida como Boston Tea Party, ou Festa do Chá de Boston. O que foi esse movimento aí? Quem que achou esse movimento do Boston Tea Party? Quem que achou? Eu coloquei que a Inglaterra, ao conceder à Companhia das Índias Orientais o monopólio da venda do chá para as 13 colônias, cerca de 150 colonos reagiram, disfarçando de indígenas, invadiram 3 navios ingleses no porto de Boston e atiraram o chá ao mar. Isso, muito bem, Bruna, é isso mesmo. Então, olha só, diante desse aumento do imposto, então os colonos reagiram fazendo o quê? Destruindo o carregamento de chá dos ingleses, dessa companhia aqui, quando chegaram no porto de Boston, tá? Por isso que ficou conhecido como Festa do Chá de Boston. E aí, os ingleses vão
dentro dessa reação dos colonos, vai ter uma contra-reação, que é a metrópole inglesa vai decretar as chamadas leis intoleráveis, tá? Leis intoleráveis a partir do ano de 1774. O que essas leis intoleráveis pregavam? Nada mais, nada menos do que fazer com que os colonos se responsabilizassem pelo carregamento de chá, tá? Então, assim, fecharia o porto de Boston até os colonos ressarcir os danos aqui do carregamento de chá, tá? E isso vai causar uma reação, vai causar uma revolta muito grande dos colonos, e aí é a partir desse momento que nós teremos a concretização da independência americana. Como? Os principais colonos, o que eu estou falando aqui são, então, os grandes latifundiários, são os grandes mercantes, tá? Então eu não estou falando da população, eu estou falando da população geral, eu estou falando de uma classe específica, tá? É isso que eu queria que vocês pensassem a partir do momento que vocês lessem aqui. E aí eles vão se reunir no primeiro congresso da Filadélfia, no ano de 1774. Esse primeiro congresso da Filadélfia, ele não tem a intenção de separar inicialmente, ele tem só a intenção de buscar junto à metrópole para não desenvolver aquelas medidas das leis intoleráveis, entendeu? Então, buscar um acordo com a metrópole para que ela não adotasse essas medidas de austeridade em relação à colônia. A reação da metrópole, a reação inglesa, automaticamente foi de, ao invés de afrouxar essas medidas punitivas, na verdade, ela foi arrochar e não afrouxar. Então, assim, a metrópole inglesa vai fazer com que ocorra o quê? Um processo de maior austeridade em relação à colônia. E aí, a partir do ano de 1775, se reúnem esses principais latifundiários, pensadores, intelectuais, que está com o iluminismo na flor da pele, que isso aí eu tenho que sempre enfatizar para vocês. O movimento iluminista ele vai entrar aqui, vai ser a primeira experiência iluminista, tá? Não, a gente fica pensando em Revolução Francesa quando a gente fala de iluminismo, mas a grande experiência iluminista ela já está aqui dentro da independência das 13 colônias, né? E o iluminismo também fez parte lá daquilo que eu expliquei para você das revoluções inglesas, né? Que as ideias do John Locke, né? As ideias do John Locke, ela vai influenciar a Revolução Gloriosa, né? A Revolução Gloriosa, principalmente, né? Com a queda do absolutismo na Inglaterra. E essas ideias iluministas aqui, ela vai influenciar diretamente a independência aqui dentro desse contexto. Então, no segundo congresso da Filadélfia, né, o George Washington, que era um fazendeiro, tá, foi entregue a ele o comando das tropas militares, tá? Se não me engano, tá, eu não pesquisei, mas se não me engano, o George Washington, ele tá na nota de $100, tá? Quem tiver uma nota de $100 aí tá rico. Mas o George Washington, eu tenho quase certeza, depois eu tenho que pesquisar isso direito, né? Tô falando um negócio aqui, mas é quase certeza. O George Washington, eu acho que está na nota de $100. Esses caras aqui que fizeram a independência dos Estados Unidos, quase todos eles estão aí dentro do dinheiro de circulação, o dólar americano, né? E aí o Thomas Jefferson foi o cara, né, que foi responsável por elaborar o documento que vai levar ao Independence Day, que é o dia 4 de julho de 1776, onde ele declara as 3 colônias livres. Ele declarou, beleza. Declarar é uma coisa, conseguir é outra. Então, a partir desse momento da declaração até o ano de 1783, teve as guerras de independência, então várias lutas, né, sobre a independência. Quem tiver oportunidade, tá? Quem tiver oportunidade,
você pode assistir o filme O Patriota, tá? O Patriota é um filme que mostra esse contexto aqui, é com Mel Gibson, tá? E é um filme interessante para a gente perceber esse movimento aqui. Em 1783, depois das batalhas, vai ocorrer o quê? A derrota definitiva da coroa inglesa, tá? E aí os 13 colônias de fato entram, conseguem a sua independência. Cria-se um problema aí. Como era chamado de 13 colônias, diferentemente que aqui Brasil, por conta do pau-brasil, né? O nome do nosso país, os 13 colônias não foi batizado de nada de lá, entendeu? Eram 13 colônias. Então, para chegar a um consenso, eles colocaram o nome de Estados Unidos da América. Faltou só o norte, né? Que a América é grande. A América você pega lá do Canadá e desce até a Patagônia, na Argentina, tudo é América. Mas assim, como eles têm esse espírito de colonialista, então eles se declaram americanos, né? Aqui na América, tudo para eles lá nos Estados Unidos, quem vai lá sabe. Ou quem morou lá, ou quem conhece gente que mora lá, tudo para eles lá é América, só que eles são americanos do norte, né? A América é muito grande. Mas vamos lá. Então, assim, no ano de 1783, no Palácio de Versalhes, foi assinado o Tratado de Paris, ou pode vir com o nome de Tratado de Versalhes. Por que eu coloquei Tratado de Paris? Por conta, para não confundir a nossa cabecinha, quando a gente estiver falando lá de Primeira Guerra Mundial, falar de Tratado de Versalhes, que é o que dá o final, as determinações à Alemanha pós Primeira Guerra Mundial. Então, assim, teve 2 Tratados de Versalhes? Teve. Mas a gente pode ser chamado de Tratado de Paris aqui na independência dos Estados Unidos, tá? E aí, com a formação dos Estados Unidos da América, que é o nome do país, Estados Unidos da América, e vocês já viram comigo, tá? Eu não sei onde que a Isabel está com vocês hoje, na história do Brasil, mas eu volto só relembrando com vocês. Ano passado, nós estudamos a transição da monarquia para a república. Então, assim, essa independência americana, ela vai influenciar, inclusive, a nossa república aqui, né? Porque teve um certo momento, no início, né, até na primeira Constituição, nossa república era chamada de Estados Unidos do Brasil, tá? Então, isso tudo é influência. Nós tivemos uma influência americana aqui muito grande. Os Estados Unidos, tá? No ano de 1787, né? No ano de 1787, vão elaborar sua primeira e única Constituição. Primeira e única. Eles só tiveram uma Constituição, essa Constituição. Inclusive, assim, eu não sou jurista, eu não sou da área do direito, mas eu creio que uma Constituição de 1787, ela precisa de dar apertar um F5 nela, né? Tem que dar uma atualizada nessa Constituição. Tem alguns artigos lá polêmicos, isso aí é um problema, um debate deles lá dentro, né? Quantas Constituições o Brasil já teve? Rapidinho. Quem chuta aí? Quantas Constituições nós, brasileiros, já tivemos? Quem sabe? Ela falou aqui no chat. Isso, Camilo. Isso, Bruno. 7 Constituições. 7 Constituições. Nós tivemos já 7 Constituições. Tivemos uma imperial, de 1824. Tivemos a Constituição de 1891. Depois de 1891, 1934, 1937, 1946. Depois 1967 e a última de 1988. Nós tivemos 7 constituições já.
Isso mostra a nossa instabilidade republicana. Ponto. Tá? Então tá aqui no ano de... E tem cartaz aí falando que tá querendo uma nova constituinte para ir para uma oitava. Agora, fazer o quê? Eu não sei. Bom, a Constituição, então, ela vai adotar uma república presidencialista e federalista. O que significa isso? Existe um presidente, só que quando tem um regime federalista, há uma autonomia aos estados. Os Estados Unidos têm 50 estados. 50 estados. Nós temos 27. Nós temos 26 e um Distrito Federal. Lá eles têm 50 estados. Então, cada estado ele é autônomo para fazer uma lei. Lá, tanto é, você sabe que lá tem pena de morte, tá? Para alguns estados, sim, e outros não. E aí você vai observar aqui que lá é constituído por 3 esferas. Executivo, constituído pelo presidente, tá? Em âmbito federal. O legislativo, que é constituído pelo Senado e também pela Câmara. Hoje ele está dividido, porque os senadores são favoráveis, grande maioria é do lado do Trump, e os deputados do lado democrata. O Trump é do Partido Republicano e Partido Democrata. Tá? Os democratas fazem oposição aos republicanos aqui, que é regido pelo Trump. E o que seria STF para eles lá é chamado de Suprema Corte, tá? Que é o poder judiciário. Concretizando aqui, finalizando para eu liberar vocês, então a observaçãozinha que eu gostaria de colocar para vocês é o seguinte, que diante de toda essa, até ocorrer aqui, o que nós tivemos aqui foi a independência dos Estados Unidos ou uma revolução burguesa? O que nós tivemos aqui dentro dessa concepção aqui dentro da América? Uma independência para todos os que estavam dentro do território americano ou nós tivemos uma revolução burguesa? Esse é o questionamento que vai ficar aqui, se vocês colocarem dentro da observação. Na minha opinião, e pelo que eu já li, isso me parece muito mais uma revolução burguesa, né, onde esse grupo que tinha o poder econômico, ele se desvincula da Inglaterra, do que abranger toda a questão social. Por exemplo, Estados Unidos lá, os negros obtiveram os seus direitos, a sua independência como os brancos. Outra coisa, outra classe, os indígenas entraram dentro desse processo de Constituição, tiveram reconhecida a sua cultura. Você entendeu? Então, assim, por mais que ocorra um movimento de independência aqui, algumas classes nos Estados Unidos ficaram de fora, que foi a classe escravista, que nada mudou, e também nenhuma política em relação à proteção dos indígenas dentro da América. Então, por isso que eu estabeleço que esse movimento foi muito mais uma revolução burguesa aqui na América, a primeira revolução burguesa. As outras vão vir depois. Com quais países? Brasil, Argentina, que são... Isso aí eu vou colocar num espectro maior para vocês. Beleza, meninos? Então, olha, sem baixar a bola, semana que vem nós vamos ter nossa última aula, tá? Nossa última aula do semestre, beleza? Eu gostaria de agradecer novamente a atenção de todos, tá? E semana que vem a gente vai entrar dentro dessas questões aí. Um grande abraço para vocês, um grande beijo. Fique com Deus. Hoje eu já posto lá a nossa introdução sobre a Revolução Francesa. Tudo de bom. Tchau, Bruninha. Boa semana. Tudo de bom.